Bom dia a todos. Nós, durante a campanha, falamos que íamos despedalar os bancos públicos. Houve muitos empréstimos da União aos bancos públicos que cometeram excessos com esses recursos, né? BNDES, Caixa Econômica, o Banco do Brasil pegou um pouco de recurso também, mas usou para o crédito agrícola. Mas particularmente BNDES e Caixa Econômica cometeram alguns excessos com esses recursos públicos. E essas pedaladas, inclusive, acabaram levando ao impeachment do presidente, em considerações de irresponsabilidade fiscal. Nós, então, durante a campanha, dissemos que íamos despedalar os bancos públicos e resgatar a dívida pública, porque a dívida pública era aumentada no que se convencionou chamar, inclusive, de contabilidade criativa. E nossa responsabilidade é exatamente devolver esses recursos para a União e dentro, inclusive, das exigências do Tribunal de Contas da União, garantir que esses recursos devolvidos abatam a dívida pública. Então, é muito importante ficar claro que esse dinheiro não está voltando para o Ministério da Economia poder jogar o dinheiro para cima, botar em novas destinações, nada disso. Esse dinheiro volta para resgatar a dívida pública. Então, esse movimento, na verdade, vai desestatizando gradualmente o mercado de crédito, porque ele foi, a participação dos bancos públicos passou de 50%, chegou a 60% do mercado de crédito brasileiro. E isso criou, inclusive, de novo, como eu sempre digo, o governo acaba se tornando uma fábrica de privilégios. Dinheiro barato para as empresas amigas, para os campeões, e dinheiro caro para o resto da população brasileira. O que nós estamos fazendo é justamente remover esses privilégios. Vamos reduzir esse dinheiro dos campeões, vamos reduzir esses dinheiros que saem favoravelmente, a taxas favoráveis, para quem se beneficia desse mercado segmentado, essa divisão de mercado, onde o juro é muito baixo para alguns e muito caro para o resto dos brasileiros. Então, nós estamos despedalando, estamos recuperando esses recursos e, com isso, nós vamos resgatando dívida pública. Vocês sabem que a Previdência era o buraco negro que ameaçava fiscalmente o governo, é o maior dos gastos, mas o segundo maior gasto, logo depois, era os juros da dívida. E durante a campanha eu disse também que o Brasil reconstrói uma Europa por ano sem sair da pobreza. 100 bilhões de dólares de dívida pública, juros da dívida, todo ano nós gastamos. Dinheiro que podia estar sendo usado em saúde, educação, saneamento, e o Brasil virou o paraíso dos rentistas, o inferno dos empreendedores. Então, a tarefa de reduzir a dívida pública com privatizações, desinvestimentos e também despedalando os bancos públicos é uma tarefa muito importante. E eu recebi uma ligação do presidente da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães, semana passada, dizendo: ministro, pela primeira vez na história, nós vamos reduzir a dívida com devolução de recursos de bancos públicos. Os bancos públicos, várias vezes na história, receberam empréstimo, aumento de capital, e, exceto por pagamento de dividendos, nunca devolveram para abate de dívida pública. Então, quando o Pedro me ligou semana passada, dizendo: Paulo, eu queria ir oficialmente aí para começar a devolução de recursos, foi uma notícia muito boa. Nós temos uma reunião onde discutimos sempre as políticas de bancos públicos, o que estão acontecendo em cada um, como é que a União pode ajudar, ou como é que vice-versa, como é que os bancos públicos podem também ajudar no processo de despedalar essas instituições. Quando o Pedro disse que ia nos visitar, ele mesmo falou: acho que nós devíamos comunicar isso publicamente. Eu falei: pois não, Pedro,
Vamos convocar e assim que nós tivermos essa conversa nossa, podemos anunciar isso. Então, o Pedro está aqui para falar do que ele tem feito e dos planos futuros, que montante é isso, quanto ele espera. Com a palavra, o nosso Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal. É com muito orgulho. O que a gente está fazendo é uma determinação do ministro Paulo Guedes e vem como consequência do entendimento da Caixa como um banco social. Então, nas últimas semanas, a gente anunciou um programa de renegociação de crédito que favoreceu 3 milhões de pessoas, com até 90% de desconto, e aonde a Caixa já tinha perdido tudo. Mais de 125 mil pessoas, em pouco mais de uma semana, voltaram à sua cidadania financeira. Isso é uma coisa muito importante que nós conversávamos já. 125 mil CPFs. 10 dias. Ao redor de 150 milhões de reais. Mas pessoas simples, tomavam empréstimo de até R$2.000. E a média pagando até R$1.000, mas a grande maioria R$500, R$600, o que é exatamente o coração da Caixa Econômica Federal. Que descontos você deu? Qual a ordem de descontos? 82,78% é a média. Ou seja, 0,78%. Porque a gente tem de 40% a 90%. Quem tem mais tem um desconto menor. Quem tem menos tem um desconto maior. 82%, a média de desconto até agora, mas a nossa expectativa, como são 90 dias, é entrar com uma campanha de mídia. A Caixa Econômica Federal está fora da mídia, porque nós entendemos que a mídia para a Caixa Econômica Federal tem que ser para operações como essa. Nós entraremos com uma campanha nos próximos dias. Semana passada, nós anunciamos uma segunda medida de renegociação de 600 mil imóveis, que dá também mais de 2 milhões de beneficiados. O que são esses imóveis? Também atrasados há mais de um ano, inclusive Minha Casa Minha Vida. E que com uma prestação paga, você normaliza todo o fluxo. Então, isso também, a gente já teve 25 mil imóveis negociados. Isso é uma questão muito importante. Também tem ao redor, não é nem 90 dias, isso fica aberto o tempo inteiro. E, de novo, nós vamos começar uma campanha de mídia. Então, nós fazemos um anúncio para vocês. Isso é fundamental, porque a Caixa Econômica Federal, com 100 milhões de clientes que nós atingimos semana passada, qualquer anúncio tem que estar muito preparado, porque nós temos 4.200 agências, 8.700 correspondentes bancários e 13.200 lotéricas, mais de 27 mil pontos de venda. Qualquer anúncio tem que ser feito depois de muita discussão. Teremos outros, mas nessa semana, como foi uma determinação do ministro Paulo, desde antes, quando nós estávamos discutindo essa questão ano passado, eu o convidei, porque todos os anúncios que nós faremos serão na Caixa Econômica Federal, dado que são anúncios operacionais, mas isto, na verdade, é uma determinação do ministro, não é uma discussão de management. As outras são discussões minha com os vice-presidentes. Essa é uma decisão de governo, que nós vamos devolver o dinheiro que se deve. E esse dinheiro, ele vai ser devolvido, são 3 bilhões de reais. A discussão que eu tenho com o ministro é de, nesse ano, dependendo de questões específicas, mas o nosso plano é devolver 20 bilhões de reais. E, de novo, a Caixa Econômica Federal hoje é o banco dos grandes mais sólido em termos de índice de Basileia. Nosso índice de Basileia é acima de 20%. Então, todo o nosso programa, ele é matematicamente calculado. Em um ano. É importante, é o início. Isso. Faltam 17. No plano dele, o plano 3 agora. Está devolvendo agora os 3. 3 agora. Tem mais 17 ao longo do ano, que é a percepção dele. Agora, o que é importante vocês perceberem é o seguinte: durante a campanha nós dissemos sempre o seguinte: um governo mais eficiente pode ser mais fraterno ainda. Quer dizer, se você é um fraterno, a fraternidade
permitida exatamente pela maior eficiência, que é isso que nós estamos fazendo. A nossa reforma da Previdência vai garantir exatamente mais fraternidade. A nova Previdência que nós estamos postulando é para garantir as aposentadorias e para garantir também camadas de solidariedade na nova Previdência futura também. Independente de ser regime de poupança garantida, de capitalização, a ideia é que com eficiência você garante a fraternidade. Sem eficiência você quebra e não consegue nem ser fraterno. Então, o interessante no movimento da Caixa, e o Pedro está sendo extraordinário na gestão da Caixa, é que exatamente ele está fazendo o seguinte, a Caixa recebeu pedaladas, né, foi a contabilidade criativa, e vários malfeitos foram executados através de lá, tanto que houve problemas, inclusive de lava-jato, tudo isso. O que o Pedro está fazendo é o seguinte, ele está encolhendo, devolvendo os recursos, despedalando o banco, mas está aumentando a ação social. A fraternidade está sendo permitida pela maior eficiência. Então, quando ele chegou e transformou o banco em um banco mais eficiente, ele está conseguindo, ao mesmo tempo, despedalar, quer dizer, ter um balanço onde ele consegue devolver recursos para a União, ajudar o país a ser mais eficiente, e, ao mesmo tempo, ele está sendo mais fraterno, porque ele está se concentrando os recursos do banco exatamente entre os mais desfavorecidos. Pessoas que foram induzidas a tomar empréstimos numa fase melhor, seja para comprar casa própria, seja para consumo, etc., arcaram com juros altíssimos e ele agora está dando desconto desses juros excessivos e permitindo a pessoas que tomavam empréstimo de R$ 2.000, R$ 3.000 terem redução de 80% nas suas dívidas. Então, é um trabalho de altíssima qualidade, nós estamos super satisfeitos com a condução, porque ele está conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ser um banco mais eficiente e, ao mesmo tempo, mais fraterno. Não, isso é outra coisa, isso é outro assunto. Quer dizer, ele está conseguindo fazer essa redução sem ter vendido ainda subsidiárias. O valor da dívida é 40 e poucos bilhões, não é isso? 42. 42 bilhões. Agora, o mais importante, de novo, observem como é gestão eficiente. O Pedro está pagando esses 20 bilhões que ele programou para esse ano, o custo da dívida para ele chega até 18% ao ano, porque é um custo de juros mais um upside de dividendos. Então, acaba saindo, é uma dívida, ele está liquidando uma dívida que custaria ele 18%. Ora, o juro aí no mercado, a Selic está a 6 e pouco, e ele teria que pagar 18%. Então, ele está conseguindo, não é fazendo só um favor para a União, ele está tornando o banco dele mais sólido. Ele está dentro dos requisitos do Acordo de Basileia, de alavancagem, ao mesmo tempo está reduzindo 20 bilhões a dívida dele, que ia pagar 18% ao ano. Então, ele está fazendo algo muito bom para a Caixa, né? E justamente com essa folga financeira, em vez dele ficar pagando 18% ao ano, ele pré-paga, ele está melhorando o balanço dele, melhorando o resultado dele, e isso permite a ele dar descontos de até 80% em dívida de brasileiros de baixa renda. Começaram o processo, porque, de novo, a Caixa Econômica Federal tem um processo extremamente detalhado, garantido, mas nós temos ao redor de 25 mil pedidos de renegociação. Os dados são todos aproximados, mas importante, como o ministro confirmou e falou, que tudo é feito com discussão interna do banco, conversas e aprovações com o Banco Central. Então, isso só será feito instrução do TCU. Exatamente, do TCU, dos órgãos de controle. O que acontece é, a Caixa Econômica Federal conseguiu também, como também determinação do ministro, a gente reduziu o crédito para grandes empresas, então isso também gerou uma folga muito grande de capital. Então, como nós estamos recebendo semanalmente pagamentos de juros e de principal de empresas grandes, que não é o foco da Caixa. Grandes empresas, por exemplo, Odebrecht. Petrobras, empresas grandes, não é? Quer dizer, o dinheiro do poupador brasileiro, da caderneta de poupança, vai parar lá. Será que ele tem que virar empréstimo para Petrobras, para Odebrecht, será que é esse o destino?
Será que é para isso que nós temos bancos públicos? É a grande pergunta. O Pedro está dizendo, não, nós temos bancos públicos para levar a atividade bancária para o interior do Amazonas, interior do Maranhão, do Paraná, Brasil inteiro, norte a sul, para que essas pessoas possam ter produtos financeiros, para que eles possam acumular recursos na caderneta e para que eles possam dar créditos para eles mesmos. Quando ele renegocia a dívida justamente dos poupadores, dos tomadores de baixa renda, o que ele está dizendo é o seguinte, a Caixa é o banco do povo. O povo aplica na Caixa e a Caixa aplica com o povo. E, ministro, semana passada nós anunciamos também uma redução de até 1,5% ao redor no crédito imobiliário, muito importante, em todas as linhas, a gente estava lá, e por enquanto não a mudança da TR, mas eu já conversei com os senhores, que nós estamos terminando um estudo, não só estratégico, mas operacional, para mudar o indexador. Essa é uma demonstração, como o ministro falou, não só de redução da taxa de juros para a população, mas uma mudança que é transformacional. Então, como a gente já conversou, mas a gente só pode anunciar depois que operacionalmente esteja ok. Mas como nós falamos, também uma determinação, uma conversa que a gente teve, não faz sentido você emprestar por 30 anos, tendo como uma correção um instrumento que não tem o hedge, ou seja, se você criar notas do Tesouro Nacional, ou seja, títulos do governo, uma questão natural de qualquer banco no mundo, se ele quiser fazer hedge, ou seja, proteção para o seu balanço em empréstimos de longo prazo, é que ele busque algum indexador. Nós não temos um indexador de TR. Logo, o natural é que você busque algum título que tenha alguma correção. Então, a nossa discussão, como nós já adiantamos, é em cima do IPCA. Sim, mas quando a gente vai emprestar... Sim, só que o empréstimo imobiliário é uma revolução quando você trocar para um indexador mais previsível e que seja algo... E para finalizar, a Caixa Econômica Federal tem 2/3 do crédito imobiliário no Brasil, em especial para os mais pobres, com menos dinheiro. Qual é o nosso foco? Que a gente consiga continuar incentivando o crédito imobiliário no Brasil, em todas as classes sociais, porque a Caixa é o banco do brasileiro, em especial, como eu falo, da padaria do Seu Joaquim, ou seja, pequenas e médias empresas, e das pessoas menos favorecidas economicamente. E como o ministro acabou de falar, cada passo que nós damos em eficiência, nós temos um balanço mais forte para poder renegociar mais com mais desconto e oferecer linhas de crédito menos caras, porque efetivamente o nosso foco é ser o banco social. E eu citei justamente empresas grandes, sem nenhuma conotação que não seja o tamanho. Quando eu falei em Odebrecht, ficou um longo silêncio, depois eu falei Petrobras, podem pensar que seja ligado justamente a pedaladas que foram dadas para inchar balanços de algumas empresas favorecidas. Mas eu nem usei com essa conotação, eu usei com a conotação econômica. Uma empresa grande como a Petrobras ou grande como a Odebrecht, quando ela vai lá e toma um empréstimo, ela toma um empréstimo de bilhões. E quando você libera isso, quer dizer, quando você, em vez de estar fazendo esses empréstimos, em vez de fazer um empréstimo de 1, 2, 3, 4, 10 bilhões a uma grande empresa, imagina o que o Pedro pode fazer com 1 bilhão por milhões de poupadores, de tomadores brasileiros, pequenos e médios. Quer dizer, na hora que, em vez de você dar 10 bilhões para uma grande empresa, você dirige isso para pessoas que estão tomando R$2.000 de empréstimo para comprar um liquidificador, para comprar um ar-condicionado, um ventilador. Quer dizer, então, isso é um banco social. Bom, era isso. Obrigado. Ah, perfeito. Perfeito. Está todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. O governo todo trabalha com o mesmo objetivo. Os outros bancos que têm esse instrumento de dívida
são o Banco do Brasil, o BNDE, o BASA e o BNB, que é o Banco do Nordeste. Então, todos esses bancos estão fazendo o seu dever de casa e todos eles têm esse instrumento de dívida. Evidentemente, os dois bancos das regiões mais frágeis, Norte e Nordeste, nós não estamos botando pressão. Nós estamos botando maior pressão justamente nas regiões mais ricas. Nós temos os números aqui, o nosso secretário da Fazenda, Valderi, tem os números todos aqui e os contratos. É um total de 86 bilhões, Caixa Econômica tem 41 a 42 bilhões, BNDES. Para esses instrumentos híbridos, há um total de 86 bilhões, a Caixa Econômica, que anuncia hoje um excelente resultado, tem um total de 41 bilhões, o BNDES 36 bilhões, o Banco do Brasil 8,1 bilhões, o BNB 1 bilhão e o BASA 1 bilhão. Cada banco tem sua especificidade. Esse contrato, como o presidente Pedro colocou e atendendo a diretriz do ministro Paulo Guedes, ele segue os critérios de liquidez e solvência e boa gestão e governança dos bancos. Cada caso é um caso. Esses 5 bancos têm, respectivamente, 13 contratos, cada contrato com suas especificidades. E a pergunta foi interessante, cadê os outros? O único que está entregando a grana hoje é esse aqui. Então, os outros estão lá em cima, devem estar trabalhando para tentar devolver. O Levi está lá em cima, o Rubem Novaes está lá em cima, são os outros presidentes do Banco do Brasil. Como eles não entregaram ainda o dinheiro, eles não desceram. Só o Pedro que desceu para fazer a entrega física. Porque, como eu disse, é a primeira vez que a Caixa Econômica Federal, não é que os bancos públicos, é a primeira vez que a Caixa Econômica Federal devolve dinheiro para a União. Isso merece até uma celebração. Então, o Pedro está aqui para fazer uma entrega física. 20 bi, ele 20. Eles estão apertados lá tentando responder. Esse já está cumprindo a parte dele. Tá certo? E o senhor citou o Odebrecht, como é que está a preocupação do governo, ministro? Não, eu citei, eu expliquei bem em que contexto eu citei empresas grandes. É que a Caixa está exposta ao Odebrecht.